Em janeiro de 2026, quando o porta-aviões Abraham Lincoln e todo o seu grupo de ataque correram para o Golfo Pérsico para enfrentar o Irã, analistas militares em Pequim viram uma oportunidade. O Pacífico estava vulnerável, ou pelo menos era o que eles pensavam. O que aconteceu em seguida provaria que a Marinha dos Estados Unidos nunca deixa uma brecha sem defesa e que a tentativa da China de testá-la foi um erro caro. Por décadas, os Estados Unidos mantiveram um delicado equilíbrio de poder em dois oceanos. Grupos de porta-aviões alternam entre Pacífico e Oriente Médio, mantendo a dominância americana em ambos. Mas, no início de 2026, esse equilíbrio foi testado, como nunca antes. A situação no Golfo Pérsico piorou, com ameaças do Irã, as rotas de navegação chegando ao auge e ataques dos Houthis no Mar Vermelho se intensificando. O Pentágono decidiu enviar o porta-aviões USS Abraham Lincoln e todo o seu grupo de ataque para a região. O Lincoln, um super porta-aviões classe Nimitz transportando 90 aeronaves, partiu do Pacífico junto com um cruzador classe Ticonderoga, 4 destroyers classe Arleigh Burke e vários submarinos de ataque rápido. São mais de 6.000 marinheiros, bilhões de dólares em equipamentos militares e uma cobertura de superioridade aérea, todos indo para o oeste, e a China percebeu. Para os estrategistas militares chineses, esse era o momento aguardado. O grupo de porta-aviões mais preparado para combate da frota do Pacífico estava, de repente, a milhares de quilômetros de distância. O porta-aviões Ronald Reagan estava no porto para manutenção, no Japão. O porta-aviões Theodore Roosevelt ainda estava há semanas de sua implantação programada no Pacífico. Satélites militares sobre o Mar do Sul da China mostraram algo que o Pentágono temia: aumento da atividade. Navios de guerra chineses começaram a realizar exercícios rotineiros em águas disputadas, caças voaram mais perto da zona de identificação de defesa aérea de Taiwan e no Mar das Filipinas, submarinos planejados começaram a sondar posições. Eles não ousavam se aproximar havia meses. O cálculo de Pequim era simples. Com o Lincoln fora, o tempo de resposta dos Estados Unidos a qualquer incidente no Pacífico seria medido em semanas, não em horas. Eles tinham feito os cálculos, tinham estudado os cronogramas de implantação, o que eles não tinham estudado era o plano B. O que os analistas da China não levaram em conta foi um princípio fundamental da doutrina naval americana: a redundância. Mesmo enquanto Lincoln seguia para o Golfo Pérsico, a Marinha dos Kurstefow ativou discretamente o chamado Protocolo Escudo do Pacífico. Primeiro, o USS Carl Vinson, que estava programado para exercícios de treinamento perto do Havaí, foi redirecionado em 72 horas. Um porta-aviões da classe Nimitz, com 70 aeronaves, estava se posicionando no Pacífico Ocidental. Seus movimentos eram classificados, sua presença não anunciada, mas isso era só o começo. A China não percebeu com seus satélites o que estava oculto sob a superfície. A força de submarinos da Marinha dos Emilaura, considerada a mais letal de qualquer força militar, vinha se reposicionando silenciosamente. Submarinos de ataque rápido classe Virginia, armados com mísseis Tomahawk e capazes de rastrear embarcações inimigas por semanas sem serem detectados, já estavam no Mar do Sul da China. E então havia o elemento surpresa, o USS Ohio. O Ohio é um submarino de mísseis guiados, uma embarcação tão grande e tão fortemente armada que um único navio carrega 154 mísseis de cruzeiro Tomahawk, mais poder de fogo do que a maioria dos países possui. Quando as embarcações navais chinesas começaram seus exercícios, elas não faziam ideia de que estavam sendo observadas a 120 metros abaixo. Em 19 de janeiro de 2026, os estrategistas militares chineses decidiram avançar ainda mais. Uma flotilha de embarcações, incluindo o grupo do porta-aviões Liaoning, avançou rumo ao atol de Scarborough, águas disputadas reivindicadas pelas Filipinas, aliadas dos Eisoan por tratado. A ação foi calculada, provocativa, projetada para testar a resposta dos Estados Unidos. Em menos de 3 horas, algo inesperado aconteceu. Uma aeronave de patrulha marítima P-8 Poseidon da Marinha dos Subsevens Eiwa apareceu sobrevoando o local. Depois outra, e depois uma terceira. A flotilha chinesa estava sendo rastreada em tempo real. Mas o que veio a seguir enviou uma mensagem clara.
O USS Carl Vinson emergiu de sua posição a 600 milhas a leste, perto o suficiente para lançar aeronaves, longe o bastante para permanecer protegido. Em poucas horas, os FO-18 Super Hornets estavam realizando operações rotineiras na área, mas a verdadeira mensagem veio de baixo. Um submarino classe Virginia emergiu propositalmente ao alcance visual do destroyer chinês Nanjing. Não para atacar, não para ameaçar, apenas para ser visto. O significado era inconfundível. Sabemos onde você está, sempre soubemos e estamos em todos os lugares. Em menos de 24 horas, a flotilha chinesa mudou de curso. O comunicado oficial de Pequim chamou isso de uma conclusão bem-sucedida dos exercícios programados. Imagens de satélite mostraram navios voltando ao porto antes do previsto e o grupo do porta-aviões Liaoning recuando para Hainan. Analistas militares em Washington chamaram isso de uma correção de erro de cálculo. A China acreditou que os Eguad estavam sobrecarregados e que a saída do Lincoln criou uma oportunidade. Eles descobriram algo que a Marinha do Zeuara já sabe há décadas. Não existe lacuna, nem no Pacífico, nem no Atlântico, nem em lugar nenhum. Os Estados Unidos operam 11 porta-aviões, mas, mais importante ainda, opera a maior frota de submarinos do mundo, as aeronaves de patrulha marítima mais avançadas e uma rede de alianças que se estende por todo o globo. Quando um porta-aviões sai, outro aparece quando a frota de superfície está em outro lugar. A força de submarinos está observando. Quando um adversário acha que encontrou uma fraqueza, ele já foi visto. Esse incidente, que recebeu quase nenhuma cobertura da mídia, revela uma verdade fundamental sobre o poder naval americano. Os Estados Unidos não defendem o Pacífico só com um porta-aviões, mas com um sistema. Satélites rastreiam todas as embarcações, enquanto os submarinos podem ficar ocultos por meses. E uma doutrina de dissuasão baseada em um princípio simples: nós sempre estamos lá, mesmo quando você acha que não estamos. A China aprendeu essa lição em janeiro de 2026. A brecha no Pacífico que eles achavam ter encontrado nunca foi uma brecha de verdade, era uma armadilha. E o USS Abraham Lincoln ainda está no Golfo Pérsico enfrentando o Irã, sabendo que o Pacífico está protegido. Porque na Marinha dos Esmezaio não existe isso de deixar a porta destrancada. Se você quiser ver como o USS Abraham Lincoln está lidando com a ameaça do Irã agora, veja o vídeo abaixo e, se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Cobrimos as principais operações da Marinha dos seus Baisanês. Quando acontecer, ative o sino para não perder o próximo.